Nutri, escrever um artigo científico dá trabalho, né? Eu sei disso porque eu já tive a oportunidade de escrever alguns artigos científicos por aí. E eu sei que realmente é um negócio trabalhoso, mas nada melhor do que a satisfação e orgulho que a gente sente quando a gente vê o artigo ali publicado, o artigo fruto daquele trabalho que a gente teve. Então, é muito bacana isso. Então, hoje, neste vídeo, eu vou mostrar aqui para você algumas dicas, alguns conselhos para você conseguir publicar o seu artigo científico. Então, bora lá. Primeiro conselho aqui que eu gostaria de te dar é o seguinte, em relação ao tema. Então, é importante que esse artigo ele não seja mais do mesmo. Quando os editores, os revisores, eles leem os artigos, aliás, os editores mais especificamente, afinal de contas, os editores que terão primeiro acesso ali ao seu artigo e vão ver se ele é adequado para a revista, eles não querem mais do mesmo. Então, não adianta você querer publicar um artigo científico que seja somente mais uma coisa de algo que já foi publicado. Então, você precisa mostrar nesse artigo qual que é a relevância do seu tema, por que o seu artigo ele pode contribuir com aqueles que já foram publicados, ou por que ele pode contribuir com alguma coisa nova, com algum tema novo, com algum tema que precisa ser mais aprofundado. Então, por exemplo, se você já tem um artigo, já tem os dados publicados, pensa aí se você pode trazer uma nova abordagem com esses mesmos dados. Então, é importante que o seu tema ele seja um tema de fato relevante. Outro ponto, metodologia. A sua metodologia, ela está adequada e confiável? Eu sempre digo que a metodologia é como se fosse uma receitinha de bolo. Então, você precisa pensar, se outras pessoas forem ler o seu artigo, elas vão conseguir entender, elas vão conseguir replicar tudo que você fez, exatamente da forma como você fez? Eu já tive a oportunidade de publicar alguns artigos científicos, como eu já falei para você, e eu já tive o retorno aí de revisores, etc. e tal. Então, eles sempre pedem, para deixar muito claro como que você recrutou as pessoas, né, os participantes do estudo. Então, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão, quais foram, se a questão dos aspectos éticos precisa estar muito claro ali, que foi entregue em termo de consentimento, quais foram as variáveis coletadas, como que você lidou com possíveis vieses na coleta de variáveis, enfim. Tá? Então, a metodologia ela precisa estar muito bem adequada, muito bem escrita. Então, esses conselhos que eu estou passando aqui para você é para que o seu artigo ele vá para a revisão, né? Então, ele seja submetido e você não tenha que ficar alterando muitas coisas que muitas vezes, e na primeira etapa já estaria tudo certinho, você não precisava ficar perdendo tempo com isso. Outra coisa, público-alvo. O tema da sua pesquisa está relacionado com o escopo da revista? Então, o seu tema, ele precisa estar relacionado com a revista em que você deseja publicar. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Recentemente, eu publiquei um artigo científico sobre padrões alimentares, ingestão de vitamina D e tempo de exposição solar. Eu publiquei esse artigo científico em uma revista de biologia humana. E quando eu obtive a primeira resposta aí do editor e do editor e dos revisores, o que o editor pontuou é que eu precisava incluir mais informações sobre os aspectos biológicos da vitamina D, porque da forma como eu havia colocado, o artigo estava muito melhor aí para uma revista de saúde pública. Então, olha só o quanto que é importante a gente ter isso muito bem alinhado. Então, eu acabei incluindo mais algumas informações, então, de fato, estava ali com uma carinha mais de artigo para uma revista de saúde pública do que para uma revista de biologia humana. Então, precisei incluir mais coisas, mais aspectos aí relacionados à questão, os aspectos fisiológicos, aspectos biológicos aí da vitamina D. Então, precisa estar atento a isso, certo? Então, olhe o escopo da revista e veja se está de acordo com o tema do seu artigo científico. Outro ponto, qualidade da revista. Na hora de escolher sua revista, eu posso até fazer um outro vídeo aqui falando sobre isso, sobre a escolha da revista, mas você precisa pensar também se a revista possui uma boa reputação. Eu gosto muito de olhar a plataforma Sucupira, então dá uma olhada lá na qualidade, ali na classificação dos periódicos, acho isso importante. E, é claro, fugir das revistas predatórias, por favor. Outro ponto, as normas da revista. Então, ler atentamente todas as normas da revista. Como eu falei aqui anteriormente, muitas vezes tem informações, tem pontos ali que a gente deixa no nosso trabalho científico, no nosso artigo, que já poderiam estar tudo certo, já poderiam estar corretos ali logo no primeiro momento da submissão. Então, às vezes, tem pontos ali que você vai ter que corrigir, mas que se você tivesse se atentado logo no início, você não ia ter que perder esse tempo, entre aspas, aí depois para fazer essa correção.
Outro ponto, formatação. Então, seguir estritamente as regras de formatação da revista. Então, tudo isso está certinho lá nas regras para os autores. Então, a formatação envolve a questão de espaçamento, as fontes, qual que é o tamanho da fonte, as margens. Então, preste atenção nisso. Estrutura. Você precisa seguir estritamente, na verdade, nem era essa palavra que eu queria usar, seguir estritamente. Você precisa seguir corretamente a estrutura recomendada pela revista e respeitar o limite de palavras. Então, quando eu falo aqui em relação à estrutura, então se a revista está lá, que os tópicos são introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão, você vai seguir isso. Tem revista que na discussão você já tem ali no finalzinho da discussão que incluía a conclusão, tá? Então precisa prestar atenção nisso também e respeitar o limite de palavras, tá? Então tem revistas que se você ultrapassar, eles vão pedir para você diminuir. Então nas revistas, geralmente eles colocam lá, se for artigo original, X número de palavras, se for revisão, X número e assim por diante. Então fica de olho nisso também. Em relação às referências, é o seguinte: você precisa apresentar as citações e as referências solicitadas exatamente conforme é solicitado pela revista. Então, isso também é algo que muitas vezes fazem as pessoas perderem tempo. Então, envia o artigo, não viu direitinho como é que era para fazer as referências, e aí volta lá da revisão, e aí pedem para você corrigir as referências, que as pontuam lá, né? O editor pontua que as referências não estão de acordo com a revista. Então, precisa prestar atenção nisso também. Então, sabe, são coisas básicas, sabe? E aqui, até esse ponto aqui, eu não estou nem falando do conteúdo do artigo científico em si. Então, já falei um pouquinho da questão do tema, da metodologia e tal, mas aqui, nesses 3 pontos, estou falando de regras que estão lá na revista que você precisa seguir para que você não perca tempo com isso depois. Agora, em relação à escrita, é importante, claro, que você apresentar um texto que seja claro e conciso, então seguir uma ordem lógica, evitar informações desnecessárias. Então, lembre-se que em um artigo científico a gente não tem tanto espaço para colocar informações como a gente teria se fosse um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou ainda uma tese. Então, a gente vai focar nas informações mais importantes. Se por acaso ficar na dúvida, eu sempre faço o seguinte: coloco a informação lá. Se por acaso o editor, enfim, os revisores falarem, tem essa informação aqui não é necessária, tudo bem, tá ok, tá? Então, assim, teve um artigo que eu lembro que eu publiquei, eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, mas eu lembro que eu não tinha colocado algumas informações na metodologia, e aí os editores pediram para eu colocar. E aí eu não tinha colocado essas informações, porque naquele momento eu falei, acho que não precisa disso. E eu ia passar o limite de palavras. No fim das contas, eu acrescentei as informações e passou um pouquinho o limite de palavras da revista. Acabou passando um pouquinho, mas eles consideraram que era melhor que eu colocasse aquelas informações lá na metodologia e ultrapassasse o limite de palavras do que não colocar. Então, tenha um texto que faça sentido. Então, verifique direitinho se o seu texto está contando uma história. Eu sempre falo isso, na escrita científica, a gente está contando uma história. Então, veja se a sua introdução tem um começo, meio e fim, se a introdução está conectada com a sua metodologia, com os seus resultados e com a sua discussão. Então, o que você está apresentando na discussão? Qual que é a estrutura das sessões do seu trabalho científico? Existe uma estrutura correta para a introdução, uma estrutura para a metodologia, então coisas que a gente não pode se esquecer na metodologia. Existe uma estrutura, uma forma de organizar os seus resultados e existe uma estrutura para a sua discussão e a forma correta de apresentar a sua conclusão, as suas considerações finais em um artigo científico. Então, preste atenção nisso. E o último ponto é a questão da revisão. Então, a revisão é essencial, inclusive a revisão faz parte aí da última etapa do método PAR, que é o método que eu criei para a escrita científica. Então, o método PAR, o R, é justamente de revisão. Então, você precisa revisar o seu artigo científico, verificar se tem erros gramaticais, porque se tiver, o editor, né? O editor, os revisores, eles pontuam que tem lá erros que você precisa corrigir. Verificar a coerência textual e avaliar se você precisa revisar o inglês se você está publicando em uma revista internacional. Existem revistas nacionais que também pedem para você publicar o artigo em com uma revisão em inglês do artigo científico, e você precisa verificar direitinho isso, tá? Então, se você tiver que publicar uma versão, aliás, eu acho que eu falei revisão.
Se você tiver que publicar uma versão em inglês do seu artigo, você precisa verificar direitinho se está tudo certo, se está tudo ok e tal. Tudo bem? Acho que com essas dicas aqui, com esses conselhos, você vai conseguir publicar o seu artigo científico. Então, anota aí esses conselhos para você não se esquecer, tá bom? E aí depois conta para mim se você conseguiu publicar o seu artigo científico. Eu tenho certeza que você vai conseguir. É o seguinte, vejo você no próximo vídeo. E se você tiver sugestões de temas que você gostaria de ver aqui nesse canal, deixa aqui abaixo desse vídeo, enfim, ou deixa abaixo de outros vídeos, enfim, você que sabe, tá? Eu vejo você, então, no próximo vídeo. Até lá!